Continuando, eu vou corrigir até o exercício 4, tá? Das atividades para a sala. E aí, depois, nós vamos corrigir as atividades propostas. Muito bem. Diz assim, considerando a figura a seguir, calcule a medida do ângulo X. Este exercício, ele está bem legal porque você precisa lembrar das duas propriedades. Quais são, professora? A propriedade do ângulo que é externo, tá? Como que eu calculo o ângulo externo? Qual que é a propriedade? É o arco maior, olha só. O ângulo externo é esse que mede 40 graus. Qual é o arco que corresponde a ele? Eu vou aumentar para você entender melhor. Olha só, é o arco maior e o arco menor. E o que diz a propriedade que eu acabei de falar no exercício anterior? A propriedade do ângulo externo é o arco maior menos o arco menor e o que? Dividido por 2. Muito bem. Só que eu não sei qual é a medida do arco maior, mas eu posso chamar então de y. X não, porque eu já tenho. Mas eu consigo determinar a medida do arco menor dele. Olha aqui, ó, o arco menor dele, que é de B até E. Como? Olha, por este ângulo inscrito aqui, olha. Está vendo, ó? O ângulo inscrito, ele, ó, vou fazer assim. O ângulo inscrito, ele mede 25 graus. Então, nós estamos vendo a mesma coisa. Se ele mede 25 graus, o arco dele é o dobro. Então, o dobro de 25 é igual a 50 graus. Agora, eu consigo determinar o valor de y. Como? Presta atenção. Arco maior menos arco menor dividido por 2 é igual ao ângulo inscrito. Quem é o ângulo inscrito? 40 graus. Muito bem. Agora eu multiplico em x. Olha como que vai ficar. Y menos 50 é igual a 40 vezes o 2, que é igual a 80. Y é igual, passa positivo, 80 mais 50, acertou, 130. Muito bem, agora eu preciso encontrar o valor de x. Então, este arco de C até D mede 130 graus. E aí você deve estar perguntando, mas por que ela está fazendo tudo isso? Olha só. O ângulo X, ele... Opa, isso aqui não está enxergando mais nada. O ângulo X, ele é um ângulo interno. Se ele é um ângulo interno, eu acho que eu vou apagar para você entender melhor, hein? E aí, lembra que eu disse, você pode pausar, voltar para você entender melhor. Olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar aqui, porque eu não preciso mais dessa informação, eu não preciso mais desta, para não ficar tão poluído o exercício, tá? Para que você possa entender melhor. Lembre-se que eu me preocupo bastante, você precisa compreender. Olha só, esse ângulo aqui, ele é interno à circunferência. E o que diz a propriedade do ângulo que é interno à circunferência? É a soma dos dois arcos, agora é a soma, dividido por 2, é igual ao ângulo interno. Espera aí, deixa eu melhorar aqui, ó. Vou apagar aqui e apagar aqui. E agora você tem que entender, hein? Não vai valer a justificativa. Professora, eu não fiz porque eu não entendi nada. Presta atenção. Está vendo que o ângulo interno, ele é formado por essas duas cordas aqui, olha. Quais são as cordas? De B até D e de C até E. O encontro dessas duas cordas formou um ângulo interno. E o que diz a propriedade? É a soma dos dois arcos, olha o arco correspondente ao ângulo interno. A soma desses dois arcos, ó, 130 com mais 50, dividido por 2, eu encontro a medida do ângulo interno. Olha aqui, ó.
A única diferença é que o ângulo externo você subtrai os arcos e sempre tem que ser o maior menos o menor. O ângulo interno você soma. E aí, ó, como que vai ficar isso? 130 com mais 50, nós temos aqui 180, dividido por 2, que é igual a x. Logo, x é igual a 90 graus. E aí, o que vocês acharam? Fácil, né? Muito bem. Bom, corrigindo agora as atividades propostas, tá? Ainda estamos na página 8, coloquei aqui, olha, para você, atividades propostas. Primeiro exercício, diz assim, na figura a seguir, eis a figura, O é o centro da circunferência. E de DOC, ó, DOC, mede 60 graus, que já está aqui. Então, vamos lá. Se é o centro da circunferência, esse ângulo aqui é o ângulo central. O que que diz a propriedade do ângulo central? O que é? Ah, muito bem. Que a medida do arco correspondente a ele é igual à medida do ângulo. Então, se aqui mede 60 graus, o arco correspondente a ele, que é de C até D, medirá 60 graus também. O que mais que ele fala? Eu coloquei aqui no cantinho, olha. Essa medida AB, olha aqui, ó. AB é igual à medida de OC. Aqui, ó, de OC. São iguais. O que o exercício quer saber? Ele quer saber quanto que mede esse ângulo aqui, olha. AOB. É isso daqui que ele quer saber. Então, eu vou chamar de X, tá? E agora, pessoal, eu coloquei aqui as atividades, olha, as alternativas, né? Nos exercícios anteriores, eu terminei não colocando. Então, aí aqui tem as alternativas. Depois você dá uma olhadinha nos exercícios anteriores, tá? Mas voltando aqui. Ele quer saber o valor de x. Então, aqui você precisa lembrar, é um exercício também muito bom, porque você precisa lembrar de alguns conceitos importantíssimos. Primeiro, se essa corda ela sai do centro da circunferência, é um raio. E nós sabemos que todos os raios em uma circunferência têm a mesma medida. Então, se aqui de O até C é um raio, de O até B é um outro raio. Então, eu posso dizer que também tem a mesma medida. Aí, olha, presta atenção aqui comigo. Observa que aqui, olha, formou um triângulo. E esse triângulo, nós temos os dois lados iguais. Se ele tem os dois lados iguais, esse ângulo mede x, esse também medirá x. E agora, como que nós vamos determinar o valor de x? Prestem atenção. Se é o centro, então é o meu ângulo central. É a mesma propriedade que nós usamos aqui, olha. O ângulo central, o arco dele tem a mesma medida. Então, se o ângulo central mede x, o arco dele também medirá x. E aí, olha, se você enxergar muito bem, olha para cá, nós temos um ângulo externo. Vamos ver se você consegue compreender. Nós temos o arco maior, que mede 60 graus. Nós temos o arco menor, que mede x. E como que diz mesmo a propriedade do ângulo externo? Presta atenção. O arco maior menos quem? O arco menor. Que mais? Muito bem. Saudade de ouvir a voz de vocês, hein? Ou ficar chamando atenção. Presta atenção, senta direito, copia, tá corrigindo. Lembra disso? Mas enfim, logo estaremos juntos, hein? Olha só, apesar que deve ter gente que está pensando assim, tá tão bom em casa. Mas enfim, fecha parênteses. Ó, arco maior menos arco menor dividido por 2, eu tenho o valor de quem, pessoal? Do ângulo externo, que é o x. E aí nós vamos multiplicar em x, isso daqui, ó. X que multiplica 2 é igual a 2x. Tudo isso que multiplica 1 vai ser tudo isso.
Aqui, ó. Virou uma equação simples do primeiro grau. O x negativo vem para cá com a operação inversa, oposta, que vai ficar 3x, que é igual a 60. Dividido por 3, o x é igual a 20 graus. Alternativa B. Muito bem. Exercício 3 das atividades propostas. Diz assim: na figura seguinte, O é o centro da circunferência e alfa mede 15 graus. Aí, ó, eu já substituí, tá? Alfa é este ângulo que mede 15 graus. A pergunta é: qual é a medida de beta? Olha aqui, ó, beta. Muito bem, um exercício bem legalzinho também para você lembrar das propriedades anteriores. Primeiro, pessoal, se O é o centro da circunferência, então você precisa lembrar que este segmento aqui, olha, é o diâmetro. Se é o diâmetro, é porque está dividindo a circunferência ao meio, ou seja, esse arco aqui medirá a metade de 360, medirá 180 graus. Bonitinho, né? O que mais eu consigo determinar? Esse ângulo alfa, que mede 15 graus, ele é um ângulo inscrito. Então, eu consigo determinar a medida do arco dele. Como assim, professora? Ó, eu vou aumentar aqui, tá? Para você entender melhor. Olha aqui, ó. O arco correspondente ao ângulo inscrito é exatamente esse daqui. Se o ângulo inscrito mede 15 graus, assim você já sabe que o arco é o dobro de 15. Logo, o arco medirá 30 graus. E aí você deve estar perguntando, mas por que tudo isso? Presta bem atenção. Para eu descobrir o beta é um ângulo inscrito. Olha aqui, ó, o ângulo beta, ele é formado por essas duas retas aqui, ó. Eu vou aumentar para você entender. Qual é o arco correspondente ao ângulo beta? O arco correspondente é daqui, anda, até aqui. Logo, você precisa somar 180 com mais 30, que é igual a 210 graus. Entenderam? Ó, todo arco correspondente ao ângulo inscrito, que é o beta, mede, vamos lá, deixa eu colocar assim, mede 210 graus. Essa que é a resposta? Não. O ângulo inscrito, para eu descobrir qual que é a regrinha mesmo, ó, é a medida do arco correspondente a ele dividido por 2. Eu tenho a medida do ângulo inscrito. 210 dividido por 2, logo, beta é igual a 105 graus. Olha aqui, alternativa B.